E aí, meu amigo e parceiro do canal English Corner Brasil no YouTube, aqui é o Cristiano Freitas e eu quero saber de você se alguma vez você, na hora de falar inglês, você simplesmente travou. Alguma vez você já passou por alguma situação difícil ou engraçada tentando falar inglês? Ou de repente você estava tão empolgado para poder exercitar o seu inglês, praticar o seu inglês, que você simplesmente falou coisas que não devia, coisas que ninguém entendeu, nem você entendeu? Você não está sozinho. Eu trabalhei num evento chamado Rio Mais 20, alguns anos atrás, não sei se você lembra desse evento, que era um evento que reuniu várias pessoas, vários líderes mundiais. A presidente Dilma na época estava aqui, estava lá naquele evento, presidentes de outros países, representantes das nações de outros países. Tinha também muita gente famosa, muita gente influente. Eles estavam lá para poder debater e conversar sobre o desenvolvimento sustentável. E foi muito interessante esse evento porque eu pude conversar com muitos estrangeiros, pude falar bastante inglês, pude falar bastante em espanhol, apesar de eu não saber quase nada de espanhol, sinceramente. Parei para tirar uma foto com a bandeira da China, que eu acho muito bonita a bandeira da China, e gosto muito da cultura asiática, não só chineses, mas japoneses também. E aí o chinês, que era líder da delegação, que era responsável pela delegação, me viu tirando foto com a bandeira chinesa e começou a trocar ideia comigo. Mas aí o cara, pô, gente fina pra caramba, aí falou assim: poxa, você conhece alguma escola de samba? A gente quer ir numa escola de samba, a gente quer conhecer o samba do Rio de Janeiro, o samba do Brasil. E eu falei: pô, e agora? Esses chineses vão querer que eu leve eles nas escolas de samba. Aí eu conversei com a intérprete que tinha lá pra ver se ela conseguia levar eles na escola de samba, mas aí ele falou comigo assim: não, eu quero que você leve a gente, porque você é um cara maneiro, porque você é um cara legal, leva a gente tem os nossos carros, a gente já tem toda uma infraestrutura, é só você levar a gente na escola de samba que a gente quer conhecer. E aí eu falei: meu Deus, e agora como é que eu vou levar esses caras na escola de samba? Aí o que aconteceu? Eu conversei bastante em inglês com eles, deu para desenrolar, meu inglês não era muito bom nessa época, e ainda não é muito bom, mas aí eu falei com ele assim: pô, cara, eu vou conversar com a intérprete, e ela leva vocês, e ela conversa com vocês. Aí ele conversou com a intérprete, não sei se decidiram levar ou não, acho que eles não foram com a cara dela, mas foi muito interessante. E também na hora de eu ir embora, na hora que terminou o evento, ele tinha trocado ideia comigo, estava sempre me vendo nos corredores, conversando comigo. Ele pegou vários itens lá que eles trouxeram para dar de presente, e me encheu de presente, me deu boné, me deu livro, me deu um montão de coisas, os livros todos em chinês, me deu um montão de coisa. Eu vim para casa com um montão de coisa, tirei várias fotos com eles, e vocês podem ver a foto aí, tá aparecendo no vídeo as fotos para você. E foi muito legal esse evento, foi muito legal essa situação, foi um momento que eu pude evoluir o meu inglês, praticar o meu inglês. E também outra situação foi uma que eu estava lá atendendo as pessoas, lá conversando com as pessoas. Era interessante porque às vezes vinha um brasileiro e a gente atendia em inglês, porque a gente achava que todo mundo estava falando inglês. Havia situações de que, no caso, só eu que estava falando, só eu que sabia inglês ali, eu e um outro rapaz que sabia, então a equipe nossa era grande, de mais ou menos 50 pessoas, e só 2 falavam inglês. E era interessante porque volta e meia me chamava e falava assim: poxa, Cristiano, vai ali que estão precisando de ajuda. Aí eu chegava assim no lugar, aí a gente tinha vários quiosques vendendo salgados, lanches, algumas coisas. E aí me chamava e eu falava assim: poxa, eu não sei o que ele está pedindo, não sei o que esse americano está pedindo. Aí eu perguntava: o que o senhor está pedindo? What do you need? Aí ele falava: eu quero isso aqui, I want a Coke, I want water. E aí eu ia e dava para eles, falava: ele quer água, pega lá o ticket para ele, pega lá isso aí. E era muito interessante isso. Uma outra situação muito interessante que aconteceu foi quando eu fui trabalhar na FLUP, que foi um evento que aconteceu, que foi uma feira que aconteceu lá na Mangueira. FLUP significa Feira Literária Unida das Periferias, se eu não me engano. E esse evento que aconteceu alguns anos atrás era uma reunião com vários poetas. Existia uma coisa chamada Slam, que era uma batalha de poesia. Cada um vinha, mandava a sua poesia, suas rimas. É como acontece hoje numa batalha de rap, só que era poesia. E era bem interessante. E eu pude conhecer lá um rapaz chamado Domi Buffaro, que é um italiano que estava pela segunda vez no Brasil, conversando com ele sobre que ele estava a segunda vez, que ele tem um filho.
E foi bem interessante porque ele não sabia falar inglês direito. Então, volta e meia, na nossa conversa lá, durante aquela semana que a gente passou lá, trabalhando, ele falava alguma coisa em inglês, aí ele esquecia como se falava em inglês, aí ele ia, jogava o espanhol, aí meu inglês também não era tão bom, ainda não é tão bom, mas aí eu às vezes não sabia como falar a palavra, eu ia jogar espanhol para que ele entendesse, porque às vezes eu falava inglês, mas ele não entendia o inglês que eu estava falando, aquela palavra. Então eu jogava em espanhol, aí ele entendia, e foi a primeira vez que eu tive uma conversa assim, usando duas línguas ao mesmo tempo, que era o inglês e o espanhol. Eu não sei muito de espanhol, mas eu acabei conversando com ele. Aí ele me passou o Facebook dele, eu adicionei ele como amigo, volta e meia eu ainda mando mensagem para ele, sigo ele lá nas páginas dele. Ele me falou do livro que ele escreveu de poesia. Ele tem vários vídeos na internet também, se você quiser procurar e encontrar, saber mais sobre o trabalho do Domi. Você pode encontrar o link aqui embaixo no vídeo, vou deixar o link para vocês. E é muito bacana. E por ele ser italiano, ele sabia italiano bem, falava fluente italiano, que é a língua materna dele. Porém o inglês, ele arranhava no inglês, e no espanhol ele também arranhava no espanhol. E era uma coisa muito interessante. Foi uma situação um tanto inusitada, porque a gente às vezes ficava assim, agora eu uso inglês, eu uso espanhol, eu uso português, eu tento falar italiano, porque eu não sabia nada, né? Ainda não sei nada de italiano, mas poderia tentar alguma coisa em italiano. E foi muito interessante esse dia. Foi muito engraçado, porque é muito engraçado essas situações, porque você acha que às vezes o seu inglês é bom, e aí você pega uma situação dessa e você não consegue dialogar, você não consegue se comunicar, ou você de repente acha que é muito ruim, mas na verdade o seu inglês dá para conversar. Então é muito relativo, pessoal. Primeira coisa, você tem que acreditar em si mesmo, e você tem que estudar bastante, ver séries legendadas ou sem legendas, assiste Friends. Friends é muito bom para poder melhorar o seu inglês. Entendeu, pessoal? Uma outra situação que eu pude trabalhar também e desenvolver o meu inglês, e praticar o meu inglês, foi nas Olimpíadas. Poxa, eu queria muito trabalhar nas Olimpíadas. Então eu consegui o emprego temporário nas Olimpíadas, né? Porque as Olimpíadas duraram poucas semanas, acho que foi poucos dias. E aí eu fui trabalhar lá no Engenhão com uma galera show de bola, gente muito boa. O salário não foi ruim, gostei muito de trabalhar lá. Poucos dias, mas foi muito bom. Mais ou menos uns 15 dias que a gente trabalhou. E aí eu pude estar lá, eu pude conhecer, eu pude falar com pessoas que falavam inglês, pude praticar o inglês. Foi muito interessante. Pude conhecer lá o Usain Bolt, aquele cara, o homem mais rápido do mundo. Foi muito interessante. A gente foi na apresentação dele também lá na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, se eu não me engano. Fomos na Cidade das Artes, e a apresentação dele, ele falou, ele deu entrevista, eu estava lá ajudando junto com a equipe. Foi muito interessante, a gente pôde exercitar, praticar o inglês. É sempre bom ter eventos assim que a gente pode ir, que a gente pode exercitar o inglês, porque aqui no Brasil é muito difícil a gente trocar ideia em inglês, a gente conversar com alguém que seja nativo, alguém que tenha um inglês bom, é muito difícil. E em relação ao trabalho do Rio+20, eu queria dizer também que foi muito interessante que eu pude conhecer o ator que fez o Hulk, um dos atores que fez o Hulk no passado, que foi eu esqueci o nome dele. Vai aparecer aí escrito aí, eu vou lembrar e vou escrever botar o nome dele aí. E foi muito interessante que a gente estava lá, atendendo as pessoas, fazendo o nosso trabalho, e de repente chegou aquele cara lá no balcão e eu falei, poxa, eu conheço esse ator aí. E eu falei assim, pô, vou tirar uma foto com ele, vou perguntar a ele se ele quer tirar uma foto comigo, se ele pode tirar uma foto comigo. Aí eu corri para pegar a câmera. E nisso que eu fui pegar a câmera, as meninas que trabalhavam comigo começaram a falar assim, ué, mas por que tá pegando a câmera? Eu falei, não, é aquele ator de Hollywood, o fulano de tal, que tá aparecendo escrito aqui o nome dele. Aí as meninas falaram assim, não, pega minha câmera aí pra tirar também foto com ele. Aí foram lá, e aí eu pedi a ele, falei, pô, eu posso tirar uma foto? As meninas falaram que gostam muito do senhor, elas nem sabiam quem era o cara, elas nem conheciam o ator, nem lembravam do ator, mas eu conversei com ele, falei, a gente pode tirar uma foto com o senhor? Tem algum problema? Aí ele, não tem nenhum problema. E a gente foi tirar a foto com ele. Acabou que eu tirei foto das meninas com ele, mas eu não tirei foto com ele. Isso foi muito engraçado, foi um momento bem interessante. Um cara, ele foi de boa, foi tranquilão, e foi muito legal esse evento.
várias situações já a gente passa e pratica inglês, fala inglês, e a gente tem umas dificuldades de falar inglês. E isso é normal, não fica preocupado por seu inglês ser pobre, por seu inglês ser fraco, por seu inglês ser básico. O importante é você evoluir, é você estudar, e daqui a pouco você está falando inglês fluente e seu inglês vai estar melhor do que antes. Isso é muito interessante. E é isso que eu queria falar com vocês. Continue aí seguindo os nossos vídeos no nosso canal, seguindo os nossos grupos. Entra nos grupos do WhatsApp, que os grupos do WhatsApp a gente está sempre colocando coisas novas, colocando mais material, colocando PDF, colocando texto, colocando música. A gente aprende através de várias coisas, e além disso a gente também conversa com nativos, com pessoas de outros países, e isso é muito importante para melhorar o inglês. Tá bom, pessoal? Beleza, tchau.